Deitada na nossa cama, fingia dormir quando ouvi Pedro se levantar devagar. Eram 3 da manhã em São Paulo e a chuva fina batia contra a janela do nosso apartamento na Vila Nova Conceição. Há semanas meu marido vinha agindo estranho. Saídas repentinas, chamadas telefônicas que ele atendia no banheiro e aquele sorriso forçado quando eu perguntava sobre a empresa que construímos juntos. Está tudo bem, Melissa. Os negócios nunca estiveram melhores, ele dizia, me abraçando sem me olhar nos olhos. Nossa empresa de tecnologia estava finalmente dando certo. Depois de 7 anos de luta, noites sem dormir e investimentos arriscados, estávamos prestes a fechar uma parceria com uma multinacional. Pelo menos era o que eu pensava. Pedro saiu do quarto pisando suavemente, pensando que eu dormia. Mantive a respiração lenta e ritmada, um truque que aprendi quando minha insônia começou junto com as primeiras suspeitas. O corredor estava escuro, mas a luz azulada do celular dele iluminou seu rosto enquanto fechava a porta. Esperei 5 minutos antes de levantar. Com cuidado, coloquei meu roupão de seda, um presente dele no nosso último aniversário de casamento. Para a mulher mais brilhante que conheço, dizia o cartão que agora parecia uma piada cruel. O apartamento estava silencioso, exceto pelo som baixo da voz dele vindo do escritório. A porta estava entreaberta e me aproximei sem fazer barulho, meus pés descalços deslizando pelo piso frio de mármore. Amanhã estará feito, Pedro sussurrava ao telefone. O comprador já assinou o contrato preliminar. 14 milhões, amor. 14 milhões de reais e nem precisamos dividir com ela. Meu coração disparou, mas mantive-me imóvel. Quem era Amor? E que comprador era esse? Sim, usei a assinatura digital dela. Tenho acesso a tudo, lembra? A Melissa confia em mim completamente. Ele riu baixo, um som que nunca tinha ouvido antes. Ela nem sabe que venho preparando isso há meses. Acha que estamos prestes a fechar aquela parceria. Cobri minha boca para sufocar um suspiro. Pedro, meu marido de 10 anos, estava vendendo nossa empresa pelas minhas costas. A empresa que construí do zero, quando ninguém acreditava que uma mulher de 27 anos, vinda da periferia de São Paulo, conseguiria criar uma plataforma de gestão financeira inovadora. E se ela descobrir? Perguntou a voz feminina do outro lado da linha, alta o suficiente para que eu pudesse ouvir. Impossível. Quando ela souber, já teremos transferido o dinheiro para nossas contas nas Ilhas Cayman. Explico que a empresa estava falindo, que foi o melhor que consegui. Ela vai acreditar. Sempre acredita. Senti náuseas. Encostei-me na parede, tentando processar o que estava ouvindo. Nossa vida juntos, nossa casa, nossos planos para ter filhos no próximo ano, tudo era uma fachada? Quanto tempo mais você vai continuar com ela? A mulher perguntou. Pedro suspirou. Só até terminarmos a venda. O apartamento está no nome dela, mas já estou conversando com um advogado. Vamos conseguir pelo menos metade no divórcio. Divórcio. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. 10 anos jogados fora. 10 anos construindo um sonho que ele estava prestes a roubar. Preciso desligar agora, ele murmurou. Te vejo amanhã depois da reunião com o comprador. Reserve aquele quarto no fazano que você gosta. Voltei para o quarto antes que ele pudesse me descobrir. Deitei-me novamente, o coração batendo tão forte que achei que ele poderia ouvir. Quando Pedro voltou para a cama, fingi o sono mais profundo da minha vida, enquanto minha mente trabalhava freneticamente. Pedro adormeceu rapidamente, sua respiração tornando-se pesada e irregular. Eu sorri no escuro, não de felicidade, mas de determinação. Ele achava que eu era ingênua, mas esqueceu-se de uma coisa. Não se chega onde cheguei sendo tola. Esperei até ter certeza que ele dormia profundamente antes de pegar meu celular. Com cuidado, acessei meu e-mail e verifiquei as notificações recentes. Lá estava. Uma solicitação para aprovação de assinatura digital em um documento da empresa.
Pedro havia usado minha assinatura, mas esqueceu que o sistema envia uma confirmação automática para o meu e-mail pessoal, ao qual só eu tinha acesso. Abri o documento anexado e li cada palavra, cada cláusula, cada traição meticulosamente planejada. O contrato vendia 100% da nossa empresa para um grupo empresarial por 14 milhões de reais. Pedro havia forjado minha assinatura digital, mas cometeu um erro crucial. No nosso sistema de segurança, que eu mesma desenvolvi, qualquer assinatura precisava de uma confirmação secundária para ser validada permanentemente. Ele havia burlado a primeira etapa, mas a segunda dependia do meu token pessoal, um dispositivo pequeno que eu carregava sempre na minha bolsa e que Pedro nunca conseguiu acessar. Cancelei a assinatura digital remotamente e ativei o protocolo de segurança que alertava sobre tentativa de fraude. Depois, enviei um e-mail para nosso advogado, marcando uma reunião urgente para a 1h da manhã. Por fim, entrei no sistema bancário da empresa e bloqueei todos os acessos de Pedro usando minha autorização de administradora principal. Voltei para a cama, deitei-me ao lado do homem que planejava me trair e finalmente adormeci. Não como uma vítima, mas como alguém pronta para a batalha. O despertador tocou às 6 da manhã. Fingi surpresa quando Pedro se levantou animado, beijando minha testa antes de ir para o banheiro. Observei-o escolher seu melhor terno italiano, aquele que custou 3 meses do nosso aluguel inicial, quando ainda morávamos em um apartamento pequeno em Pinheiros. Dia importante? Perguntei fingindo inocência. Reunião com investidores. Ele respondeu vagamente, ajustando a gravata azul que lhe dei no último Natal. Não me espere para o almoço. Claro, amor. Boa sorte. Sorri, pensando no que estava por vir. Assim que Pedro saiu, pulei da cama. Tomei um banho rápido, vesti meu conjunto executivo preto, aquele que usava nos dias decisivos, e liguei para minha assistente. Clara, cancele todos os meus compromissos de hoje e ligue para o Dr. Mendes. Diga que é urgente e relacionado a uma tentativa de fraude corporativa. Meia hora depois, estava no escritório do Dr. Mendes, nosso advogado corporativo há 5 anos. Seu rosto, normalmente calmo, mostrava preocupação enquanto examinava os documentos que lhe entreguei. Isso é muito sério, Melissa. Pedro pode enfrentar acusações criminais. Eu sei, mas preciso proteger a empresa primeiro, os funcionários, os projetos em andamento. Passamos as próximas 2 horas preparando a documentação necessária. Às 10 da manhã, recebi a ligação que esperava. Senhora Melissa? A voz do outro lado soava nervosa. Aqui é Eduardo Barros, da Barros Investimentos. Estou confuso sobre o status do contrato de aquisição da sua empresa. Senhor Barros, respondi calmamente, agradeço seu contato. Parece que houve uma tentativa de fraude envolvendo esse contrato. Minha assinatura foi forjada e o sistema detectou a irregularidade, cancelando automaticamente a transação. Silêncio do outro lado. Então, estou com seu marido na minha sala agora. Ele garantiu que tudo estava acordado entre vocês. Seria possível colocar essa conversa em viva voz, por favor? Ouvi o clique e então a respiração pesada que reconheci como sendo de Pedro. Melissa? O que está acontecendo? Sua voz tentava soar confusa, mas detectei o pânico crescente. Pedro, que coincidência. Acabei de descobrir uma tentativa de venda não autorizada da nossa empresa. Minha assinatura digital original cancelou tudo automaticamente. O sistema de segurança que desenvolvi funcionou perfeitamente. Deve haver algum engano, ele gaguejou. Eu estava apenas explorando opções para nós, querida, para nosso futuro. Nosso futuro? Ri, mas sem humor. Ou seu futuro com quem você chamou de amor ontem à noite ao telefone? Aquela para quem você reservou um quarto no Fasano?
O silêncio na linha era ensurdecedor. Senhor Barros, continuei, lamento pelo transtorno. Meu marido não estava autorizado a negociar essa venda. Na verdade, estamos em processo de expansão e não temos interesse em vender. Entendo, respondeu Eduardo, sua voz agora fria e profissional. Vou cancelar todo o processo então. Melissa, podemos conversar sobre isso? Pedro implorou, seu tom desesperado. Você não entende? Ah, eu entendo perfeitamente. E Pedro, não volte para casa. Suas chaves não funcionarão mais e seus cartões corporativos já foram bloqueados. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina pura. Meu celular tocou imediatamente. Era Pedro. Recusei a chamada e bloqueei seu número. Em seguida, ele começou a enviar mensagens desesperadas por e-mail e WhatsApp. Ignorei todas. Às 2 da tarde, recebi outra ligação, desta vez da recepção do nosso prédio. Senhora Melissa, seu marido está aqui insistindo em subir. Diz que houve um mal-entendido. Diga a ele que não está autorizado a entrar. Se insistir, chame a segurança. Voltei para o escritório da empresa, onde convoquei uma reunião de emergência com os diretores e gerentes. Expliquei a situação sem entrar em detalhes pessoais, apenas informando que Pedro não fazia mais parte da administração devido a uma tentativa de fraude corporativa. O choque foi geral, mas também percebi alívio em alguns rostos. Pedro não era conhecido por sua gentileza com os funcionários. A empresa continua operando normalmente, assegurei a todos. Na verdade, tenho boas notícias. Acabei de confirmar nossa parceria com a multinacional japonesa. O contrato será assinado na próxima semana. Enquanto saía da sala de reuniões, Clara me alcançou no corredor. Sua mãe ligou 3 vezes, está preocupada, e tem uma mulher chamada Renata insistindo em falar com você. Diz que é urgente. Renata. Então, esse era o nome dela. Diga a Renata que pode ficar com Pedro, mas não com minha empresa. E ligue para minha mãe. Diga que estou bem e que irei visitá-la hoje à noite. Ao final do dia, voltei para o apartamento com 2 seguranças que contratei para garantir que Pedro não tentaria entrar. Troquei todas as fechaduras e pedi ao síndico que atualizasse o sistema de segurança para negar acesso ao meu marido. Enquanto arrumava algumas roupas de Pedro em malas para enviar a um hotel, encontrei um envelope escondido em sua gaveta de meias. Dentro, fotos nossas rasgadas ao meio, documentos de uma conta bancária nas Ilhas Cayman e o mais doloroso, um anel de noivado com uma nota dizendo: para Renata, meu verdadeiro amor. Logo estaremos juntos oficialmente. Sentada no chão do closet, olhei para o anel nas minhas mãos. Uma esmeralda cercada por diamantes, muito mais cara e ostentosa que a aliança simples que Pedro me dera quando nos casamos. Vamos economizar para investir no nosso sonho, ele havia dito na época. Agora eu entendia que nosso sonho sempre fora apenas o dele. Meu celular tocou novamente. Era um número desconhecido, mas atendi mesmo assim. Melissa, uma voz feminina, hesitante. Aqui é Renata. Fiquei em silêncio, minha respiração presa no peito. Eu sei que você descobriu sobre nós, ela continuou. Pedro está desesperado. Ele está no meu apartamento agora, bebendo e dizendo que você destruiu tudo. Eu destruí? Minha voz saiu mais calma do que esperava. Interessante como ele distorce a realidade. Olha, não me entenda mal, não estou defendendo ele, Renata disse rapidamente. Na verdade, há coisas que você precisa saber. Uma sensação gelada desceu pela minha espinha. Estou ouvindo. Pedro e eu nos conhecemos há 2 anos, não apenas alguns meses como ele te fez acreditar. Ele me prometeu muitas coisas. Disse que vocês estavam separados, que só moravam juntos por causa da empresa. Fechei os olhos, absorvendo cada palavra como uma punhalada. Descobri a verdade há 6 meses, quando vi fotos de vocês juntos em um evento.
Quando confrontei Pedro, ele admitiu que ainda estava casado, mas jurou que não amava mais você. Disse que precisava ficar até conseguir sua parte na empresa. E você aceitou isso? Perguntei, incapaz de esconder o desprezo. No início, sim. Me sinto horrível por isso agora. Mas há 3 semanas, descobri algo que mudou tudo. Sua voz falhou. Encontrei e-mails. Pedro não está negociando apenas com esse comprador. Ele tem outro interessado, oferecendo 20 milhões, não 14. O quê? Ele planejava enganar a todos. Forjar sua assinatura no contrato de 14 milhões, desviar o dinheiro para a conta nas Ilhas Cayman e depois sumir. Sem mim, sem você. Os outros 6 milhões seriam depositados diretamente em uma conta na Suíça que encontrei mencionada nos e-mails. Uma conta só no nome dele. Minha cabeça girava com essa nova informação. Pedro não planejava ficar com Renata também. Ela era apenas outra peça em seu jogo. Por que está me contando isso? Perguntei finalmente. Porque me cansei de ser usada. E porque... Ela hesitou. Estou grávida de 2 meses. O quarto pareceu girar ao meu redor. Pedro sempre disse que queria adiar filhos para depois que a empresa estivesse estabilizada. Mais uma mentira. Ele sabe? Contei hoje, depois que tudo desmoronou. Ele não reagiu bem. Disse que não era o momento, que eu deveria resolver o problema. O Pedro que eu pensei conhecer jamais diria algo assim. Mas o homem que tentou roubar nossa empresa e traiu não apenas a mim, mas também sua amante, esse homem era capaz de qualquer coisa. Renata, você tem provas dessas negociações paralelas? Tenho prints de tudo. Posso enviar agora mesmo. Faça isso. E Renata, obrigada por me ligar. Após desligar, fiquei imóvel por alguns minutos, tentando processar tudo. Meu casamento, uma farsa. Meu marido, um golpista disposto a trair a todos. E agora, uma criança inocente envolvida nessa bagunça. 20 minutos depois, recebi os e-mails de Renata. As provas eram claras. Pedro negociava com um grupo empresarial do Oriente Médio, prometendo exclusividade, enquanto fazia o mesmo com Eduardo Barros. A fraude era ainda maior do que eu imaginava. Liguei imediatamente para Dr. Mendes, que ficou em silêncio enquanto eu explicava a nova situação. Isso muda tudo, Melissa. Não é apenas uma tentativa de fraude contra você, mas uma fraude comercial de grande escala. Precisamos agir rapidamente. Na manhã seguinte, entrei no escritório mais cedo que o normal. Clara já estava lá, seu rosto mostrando preocupação. Os advogados estão esperando na sala de reuniões. Ela informou. E há um policial querendo falar com você. Assenti, sem surpresa. O Dr. Mendes havia mencionado que precisaríamos registrar um boletim de ocorrência formal. O delegado Silva era um homem na casa dos 50 anos, com olhos perspicazes que pareciam avaliar tudo. Senhora Melissa, analisei a documentação enviada pelo seu advogado. A situação é grave. Fraude corporativa, falsificação de assinatura, tentativa de desvio de ativos. Seu marido pode enfrentar anos de prisão. Engoli em seco. Apesar de tudo, a ideia de Pedro na prisão ainda me causava um aperto no peito. 10 anos não se apagam facilmente. Qual é o próximo passo? Já emitimos um mandado de busca e apreensão para o apartamento onde ele está. Precisamos encontrar mais evidências físicas, dispositivos eletrônicos, documentos. Enquanto conversávamos, meu celular vibrou com uma mensagem de Renata. Pedro saiu. Levou uma mala e parecia apressado. Mencionou algo sobre um voo. Mostrei a mensagem ao delegado, que imediatamente fez uma ligação. Precisamos de um alerta nos aeroportos. Suspeito de fraude tentando deixar o país. As próximas horas foram um turbilhão.
A polícia conseguiu um mandado judicial para bloquear as contas pessoais de Pedro. Eu forneci todos os detalhes que conhecia sobre nossas finanças, propriedades e investimentos. Às 4 da tarde, o delegado Silva retornou com novidades. Conseguimos detê-lo no aeroporto de Guarulhos. Estava embarcando para Dubai com documentação falsa. Encontramos com ele um notebook, um celular e aproximadamente 100 mil euros em dinheiro vivo. Um calafrio percorreu meu corpo. Ele disse alguma coisa? Apenas pediu para falar com um advogado e... O delegado hesitou. Perguntou se você estava envolvida na denúncia. Fechei os olhos por um momento. E o que acontece agora? Ele ficará detido enquanto o caso é investigado. Com as evidências que temos, é provável que permaneça sob custódia durante todo o processo. Agradeci ao delegado e pedi alguns minutos sozinha. Na sala vazia, deixei finalmente as lágrimas caírem, não de tristeza pela perda do meu casamento, mas de alívio por ter escapado de um desastre ainda maior. Naquela noite, decidi visitar minha mãe na periferia de São Paulo, na mesma casa simples onde cresci. Ao entrar, o cheiro familiar de café recém-passado e o abraço apertado dela foram como um bálsamo. Minha filha, que história é essa? Vi no jornal online que seu marido foi preso. Sentamos na cozinha pequena, mas impecável, e contei tudo, desde a conversa que ouvi até a prisão de Pedro. Você sempre foi forte, Melissa, desde criança. Quando seu pai nos abandonou, você com apenas 12 anos me disse: "Não se preocupe, mãe, vou cuidar de você." E olha só, construiu uma empresa, venceu todas as barreiras. Tomei um gole do café forte. Às vezes me pergunto se escolhi Pedro porque ele me lembrava papai, charmoso, convincente, mas fundamentalmente indigno de confiança. Minha mãe segurou minha mão sobre a mesa. O importante é que você descobriu a tempo. E agora? Agora? Sorri fracamente. Vou reconstruir. A empresa está segura, tenho uma equipe excelente e talvez... Hesitei, pensando na ligação de Renata. Talvez ajude alguém que também foi enganada a recomeçar. Quando saí da casa da minha mãe, olhei para o céu estrelado de São Paulo, raramente visível devido à poluição. Aquela noite, porém, as estrelas brilhavam como promessas de que dias melhores viriam. Uma semana se passou desde a prisão de Pedro. A imprensa descobriu a história e nosso caso virou manchete nos principais jornais de negócios. Empresária desmancha fraude milionária orquestrada pelo próprio marido. Os repórteres me ligavam constantemente, mas Clara se tornou uma guardiã feroz, protegendo-me das intrusões. Na empresa, a rotina estava voltando ao normal. Surpreendentemente, nossos clientes e parceiros demonstraram apoio após entenderem a situação. A parceria com a multinacional japonesa foi assinada conforme planejado, garantindo a expansão que sonhávamos há anos. Em uma tarde chuvosa de quinta-feira, tomei uma decisão impulsiva e dirigi até o endereço que Renata havia me enviado. Era um apartamento em Moema, em um prédio bonito, mas não ostentoso. Hesitei antes de tocar a campainha, questionando se estava fazendo a coisa certa. Renata abriu a porta, claramente surpresa ao me ver. Estava pálida, com olheiras profundas, vestindo uma camiseta larga e calça de moletom. "Melissa, o que faz aqui? Podemos conversar?" Ela assentiu e me convidou para entrar. O apartamento era pequeno e organizado, com alguns livros de arquitetura, sua profissão, descobri, espalhados sobre a mesa de centro. "Quer um chá? Não estou tomando café por causa da gravidez." Ela ofereceu nervosa. "Chá seria ótimo, obrigada." Enquanto ela se movimentava na cozinha, observei as fotos na parede. Renata em sua formatura, com amigos, com uma senhora mais velha que parecia sua mãe. Nenhuma foto de Pedro. "Você deve me odiar," ela disse, retornando com 2 xícaras de chá. "No início, sim," admiti.
mas percebi que somos ambas vítimas da mesma pessoa. Renata baixou os olhos, envergonhada. Ainda me sinto terrível. Devia ter percebido mais cedo que ele estava mentindo. Devia ter te procurado. Como você descobriu sobre o segundo comprador, o grupo do Oriente Médio? Foi por acaso. Pedro deixou o notebook aberto quando foi tomar banho. Vi um e-mail em inglês mencionando valores muito maiores do que ele havia me contado. Quando confrontei, ele inventou uma desculpa sobre ser apenas uma negociação preliminar que nunca seria concretizada. Tomei um gole do chá, pensativa. Você já decidiu sobre o bebê? Ela instintivamente colocou a mão sobre a barriga ainda plana. Vou ter. Independente de Pedro, essa criança não tem culpa de nada. Será difícil, especialmente agora que ele está preso, mas não posso abrir mão. Admirei sua coragem. Criar um filho sozinha, com o pai na prisão por fraude, não seria fácil. O que você vai fazer agora? Profissionalmente, quero dizer. Renata suspirou. Tenho um escritório de arquitetura com uma sócia. É pequeno, mas estável. Pedro sempre menosprezava. Dizia que eu devia focar em projetos maiores, mais lucrativos. Ele tinha o dom de diminuir as conquistas dos outros, comentei, lembrando como frequentemente Pedro sugeria que meu sucesso era mais sorte do que competência. Ficamos em silêncio por alguns momentos, duas mulheres unidas pelo homem que as traiu. Renata, vim aqui porque tenho uma proposta. Ela me olhou com curiosidade. Nossa empresa está expandindo, criando um novo departamento de design de espaços corporativos. Precisamos de uma arquiteta talentosa para liderar o projeto. Seus olhos se arregalaram. Está me oferecendo um emprego? Depois de tudo? Estou oferecendo uma oportunidade profissional para alguém qualificada. Vi seu portfólio online ontem. Seu trabalho é impressionante. E sim, também estou oferecendo uma chance de recomeço para alguém que, como eu, precisa seguir em frente. Por quê? Você poderia simplesmente me odiar e seguir sua vida. Sorri levemente. Talvez porque entendi que há coisas mais importantes que raiva ou vingança. Como construir algo positivo a partir das ruínas. Renata enxugou uma lágrima que escorria por seu rosto. Não sei se mereço sua generosidade. Não se trata de merecer. Se trata de escolher um caminho melhor para todos nós. Pausei, pensando na criança que viria, inclusive para quem ainda vai chegar. 2 semanas depois, visitei Pedro na prisão. Foi uma decisão difícil, mas necessária para meu próprio fechamento emocional. Ele parecia menor de alguma forma, sem os ternos caros e o sorriso confiante que sempre exibia. Obrigado por vir, ele disse, sua voz rouca. Não esperava te ver novamente. Vim trazer os papéis do divórcio. Meu advogado disse que você já foi notificado oficialmente, mas queria entregar pessoalmente. Pedro assentiu, derrotado. Melissa, sei que não vai acreditar, mas houve momentos em que realmente amei você. Talvez, mas amor sem respeito, sem honestidade, não significa nada. O que vai acontecer com a empresa? Quase ri da audácia. Mesmo agora, preso por tentar roubá-la, ele ainda se preocupava com a empresa. Está crescendo. Acabamos de contratar uma nova diretora de design de espaços corporativos. Você a conhece, inclusive. Seu rosto empalideceu. Renata? Ela é muito talentosa e merece uma chance de reconstruir sua vida. Vocês estão amigas? Ele parecia genuinamente chocado. Digamos que encontramos um terreno comum. Além disso, vou querer estar presente na vida do meu enteado ou enteada. Pedro baixou os olhos envergonhado. Durante nossa visita anterior ao advogado, ele já havia renunciado a qualquer direito sobre a criança. Você sempre foi melhor pessoa que eu, Melissa. Não se trata de ser melhor, Pedro. Se trata de escolhas. Você escolheu a traição, a mentira, a ganância. Eu escolho reconstruir, apoiar, seguir em frente.
Levantei-me, indicando que nossa conversa chegava ao fim. Há uma coisa que quero saber, falei, encarando-o diretamente. Em algum momento você pensou nas consequências? No que aconteceria comigo, com Renata, com sua própria vida se fosse descoberto? Pedro hesitou. Depois respondeu com uma honestidade surpreendente. Nunca acreditei que seria descoberto. Sempre achei que era mais esperto que todos ao meu redor. Assenti. Era exatamente o que eu suspeitava. A arrogância havia sido sua ruína. Adeus, Pedro. Ao sair da prisão, o sol de fim de tarde banhava São Paulo com uma luz dourada. Dirigi até o escritório, onde Renata estava finalizando seu primeiro projeto. Nos últimos dias, uma estranha amizade começava a florescer entre nós. Frágil, cautelosa, mas sincera. Como foi? Ela perguntou quando entrei em sua nova sala. Como esperado, ele assinou os papéis do divórcio sem contestar. Ela assentiu, compreensiva. E como você está se sentindo? Pensei por um momento. Livre, como se finalmente pudesse respirar sem um peso no peito. Naquela noite, sozinha no apartamento que uma vez compartilhei com Pedro, abri uma garrafa de vinho que guardava para uma ocasião especial. Sentei-me na varanda, observando as luzes da cidade que nunca dorme. Meu celular tocou. Era Clara. Desculpe ligar tão tarde, Melissa, mas a revista Exame quer fazer uma matéria sobre você para a edição especial Mulheres no Comando. Eles estão interessados na sua história de superação e como você reconstruiu a empresa após a crise. Sorri para mim mesma. Diga que aceito, mas com uma condição. Quero falar não apenas sobre superar a traição, mas sobre como transformá-la em algo positivo, sobre recomeços. Após desligar, voltei minha atenção para as estrelas que pontilhavam o céu de São Paulo. Pensei na jovem que fui, na mulher que sou agora, nas escolhas que me trouxeram até aqui. Pensei em como a dor pode ser transformada em força quando nos recusamos a ser definidos por ela. 3 meses atrás, deitada fingindo dormir, ouvi meu marido tramar contra mim e meu mundo desmoronou. Hoje, em pé sob as estrelas, percebi que aquele momento não foi o fim da minha história. Foi apenas o começo de um novo capítulo, escrito inteiramente com minhas próprias palavras.